científico. Eu não disse embasamento religioso, de científico. Mas que possui implicações religiosas. O grande problema, quando nós tratamos do que nós iremos tratar aqui esses dias, é que as pessoas se concentram nas implicações religiosas e não nas propostas científicas. Então, o que eu gostaria de tratar com vocês esses dias está relacionado com a ideia do criacionismo. Quando nós pensamos em termos de criacionismo, minha pergunta geralmente está relacionada com essa primeira pergunta que nós temos, afinal de contas, como tudo começou? Eu não sei para vocês como tudo começou, mas existem várias possibilidades de como tudo teria começado. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas na sua vida, como tudo começou? Bom, tudo começou na universidade. Quando eu fui para a universidade, eu fui a 1000 por hora, 100% evolucionista, naturalista. Eu acreditava, já era cristão, acreditava na questão das escrituras, da Bíblia e tudo mais, mas o meu posicionamento científico era que as coisas tinham evoluído. E Deus, de alguma forma, gerenciou isso tudo. Então eu tinha uma posição meio esquisita. E eu achava que um dia, quando eu chegasse lá no céu, e, por favor, estou falando agora a minha posição pessoal como adulto, muitos dos criacionistas iam ficar de cabelo em pé, os que ainda têm cabelo. Eles iam ficar preocupados com tudo isso, porque a maior parte dos criacionistas não são cristãos. Eles não têm um posicionamento religioso como eu tenho. Então, eu estou contando a minha história. Então, na universidade, eu tinha essa questão dessa dicotomia. Eu acreditava que a Bíblia aqui está correta, eu acreditava que a ciência está correta, e achava que um dia Deus, lá no céu, iria mostrar como que as duas vão juntas. E por alguma razão ele achou melhor mostrar aqui embaixo, antes de eu chegar lá em cima. Então, para mim, foi uma surpresa agradável essa. Então, vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Um pouco do meu trabalho, já mencionei, foi mencionado pelo pastor Eros. Eu fiz física e matemática na Universidade Bob Jones, nos Estados Unidos. Meu mestrado vem da Universidade de Clemson. Pesquisas foram feitas lá no Max Planck Institute für Strömungsforschung. Se eu não falei o alemão correto, é tudo que eu sei de alemão. Porque lá a gente trabalha no inglês. Eu trabalhei no inglês o tempo todo. E de lá veio a minha tese de mestrado, que é a difusão de hélio em superfícies metálicas, mais especificamente superfície metálica de ródio. Troca de energia. Minha área, que eu ainda até hoje mexo um pouco com isso e gosto de mexer com isso, está ligado com a área de corrosão. Eu não gosto de corroer, eu gosto de evitar a corrosão. É em cima desse tipo de tecnologia que a gente trabalha, então na área de pesquisa. Um pouco do trabalho também que eu fiz relacionado com uma outra área, relacionado com nanotecnologia, foi no Laboratório Nacional de Oak Ridge, lá no Tennessee. E aqui no Brasil tenho trabalhado um pouquinho junto com a FAPESP. Eu tenho uma pesquisa que a FAPESP, lá do estado de São Paulo, nos auxiliou financiando, relacionado com um equipamento específico que trabalha na área de anticorrosão. Muito do meu trabalho hoje está relacionado quase que direto com o criacionismo, de uma forma assim que as pessoas veem. Então, quando as pessoas olham para mim, eles olham como um criacionista. Por quê? No fundo, a discussão nossa está relacionada com uma pergunta muito simples. Como tudo começou? Mas para isso, nós vemos que existem cosmovisões, maneiras de encararmos as coisas relacionadas com as origens. Agora, no estudo das origens, duas perguntas são básicas. Como o universo teria surgido, ou como surgiu o universo, e como surgiu a vida. Se nós soubermos disso, nós poderíamos reconstruir a história da natureza. Agora, aí tem um ponto muito interessante. A função da ciência, notem bem, a função da ciência não é provar como o universo e a vida teriam surgido espontaneamente, mas sim como o universo e a vida teriam surgido. Espontaneamente ou não, aí é uma outra questão. Então nós precisamos saber as perguntas, porque atualmente as únicas propostas são tentar provar como o universo surgiu espontaneamente, como a vida teria surgido espontaneamente. E se não surgiu espontaneamente? Então nós não podemos apenas cancelar um dos lados. Nós vamos tratar um pouco disso à medida que nós estivermos desenvolvendo, porque as áreas para pesquisarmos sobre essa questão, como o universo e como a vida teriam surgido, são as áreas normais que a ciência gasta tempo estudando, como astronomia, geologia, paleontologia, arqueologia, antropologia, biologia, genética, física, química, todas essas áreas. Agora, nós nos deparamos com duas posições que são muito interessantes. Nós temos um posicionamento, que é o posicionamento naturalista evolucionista. Eu tenho um pouco de problema com isso, porque quando eu falei naturalista, há pouco tempo atrás eu dei palestra numa cidade aqui no Brasil,
próximo ao oceano. Ou seja, perto de praia, na praia, literalmente. Então, quando eu falei de naturalismo, as pessoas estavam achando que eu estava falando de colônia de nudismo, coisa desse jeito. Não é isso o naturalismo que eu estou falando. O naturalismo que eu estou me referindo é aquela noção de que processos naturais, coisas naturais, produziriam tudo aquilo que nós estamos vendo ao nosso redor. Desde o universo, tanto o universo quanto vida, suas formas de vida, essa biodiversidade, como nós chamamos assim. Agora, tem, por outro lado, um outro posicionamento também, que é o posicionamento criacionista. E esse posicionamento geralmente não é bem compreendido. Normalmente as pessoas, quando nós tratamos da questão do criacionismo, elas acham que nós vamos falar especificamente de Deus, de religião. Então vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Muitas pessoas acham que essa ideia do evolucionismo é uma ideia nova, assim de mais ou menos uns 150 anos atrás, com Darwin e todo aquele pessoal. Essa ideia é uma ideia antiga. Na Grécia antiga, tanto o naturalismo evolucionista quanto o criacionismo já eram discutidos. Por exemplo, Tales de Mileto, ele acreditava que o mundo teria evoluído da água por meio de processos naturais. Nós estamos falando de alguém que viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Anaximandro de Mileto acreditava que todas as coisas teriam vindo à existência, ou seja, as 4 substâncias básicas que nós temos, água, ar, fogo e terra, teriam vindo de um único elemento que ele chamava de apeiron. Empédocles de Agrigento acreditava que plantas e animais não teriam surgido simultaneamente. E ele quem colocou, foi o primeiro que nós temos notícia, que diz que sobrevive sempre aquele que estiver melhor capacitado. Então não é algo novo. Se você pegar mais alguns, nós temos Leucipo, temos Demócrito, foram os pais da física atômica, quer dizer, os pais da filosofia atomista. E se pularmos assim no tempo, chegarmos lá por volta dos anos mais ou menos 1600, nós vamos encontrar um grupo de homens que começaram a fazer certas propostas para tentar explicar mais especificamente questões da vida. Lembra que a astronomia da época era uma astronomia que estava começando a ser desenvolvida. Nós vamos tratar dela na segunda palestra hoje. Mas, por exemplo, Swammerdam, ele já fez uma proposta de que todas as espécies poderiam, notem bem, poderiam ter vindo de uma única espécie criada. Então ele acreditava que havia essa possibilidade. Vida não teria surgido espontaneamente, vida teria sido criada. E a partir daquela criação, a vida teria evoluído, teria se desenvolvido, então todas as espécies estariam relacionadas com aquela primeira forma de vida. Leibniz, grande matemático, ele acreditava que havia possibilidade de formas de transição. Ou seja, peixe pode virar anfíbio, e anfíbio pode voltar a ser peixe, esse tipo de coisa. Malpertuis foi quem ficou conhecido por muitos anos por ter dito sobre aquela ideia de que sobrevive o que estiver melhor capacitado. Então dá para a gente ter uma ideia como a coisa foi rolando ali, século XVII. Século XVIII, nós já encontramos Diderot, trazendo a ideia de seleção natural. Depois aparece Erasmus Darwin, o avô de Charles Darwin, dizendo que a evolução seria dirigida por influências ambientais. E daí você encontra Lamarck no meio de tudo isso, Lamarck falando das heranças, das características adquiridas. O nome Lamarck sempre foi associado, está geralmente associado com o pescoço da girafa. Acho que vocês já ouviram aquela ilustração, que no passado as girafas tinham um pescoço pequeno, daí foi acabando a comida aqui embaixo, a girafa precisava comer comida um pouco mais lá em cima, ela teve que esticar o pescoço para comer a comida mais lá em cima. E daí o pescoço foi crescendo, e enfim nós temos girafas com o pescoço do tamanho das girafas que nós temos hoje em dia. É uma proposta interessante. Eu queria que meu pai tivesse tido aula de natação. Eu já nasceria anfíbio. Mas, infelizmente, meu pai não teve aula de natação. Eu estou querendo dizer com isso é que as propostas de Lamarck, o lamarquismo já caiu. Não sei quantos de vocês sabem, mas não é mais utilizado. O que é passado de uma geração para outra é o que está na carga genética. E fazer exercício físico não vai mudar minha carga genética. Pode mudar meus músculos, mas não a carga genética. Então, o lamarquismo ficou por muitos anos aí sendo ensinado. Mas quando nós chegamos lá no século XIX, aí acontece algo muito interessante. Nós temos Robert Chambers. Ele faz uma proposta de que essa ideia de evolução seria nada mais, nada menos do que um processo natural. Isso é o normal, evoluir, desenvolver. As coisas têm a tendência de ficar um pouco mais complexas. Mas foi Darwin, Charles Darwin, que no ano de 1859, com a publicação do seu livro A Origem das Espécies,
quem fez uma mudança radical, porque Darwin colocou vários ensinos, ou vários conhecimentos da época, ele colocou tudo isso num único livro. E ele conseguiu montar a coisa de tal forma que realmente as pessoas falaram, faz sentido, é isso aí mesmo. Mas as ideias de Darwin não foram bem aceitas. Quem praticamente introduziu essas ideias para a comunidade científica foi Herbert Spencer, saiu no finalzinho dos anos 1800. Bom, o darwinismo sofreu muito ataque logo lá no começo, principalmente nos cartunzinhos que nós encontramos por aí, e vocês estão vendo alguns deles. Mas o darwinismo não parou de ser atacado pelas suas propostas durante toda a história até o presente momento. Por exemplo, tem uma citação aí que saiu na revista Scientific American no ano de 1959. Dr. C.D. Darlington, ele escreveu o seguinte: a tese de Darwin não era verdadeira nem nova. Não é bem isso que a gente ouve por aí. Atualmente nós temos muito material de biólogos, de pessoal da biologia molecular, ou seja, uma lista muito grande deles tem trabalhado nessa questão. Só coloquei aí apenas alguns dos livros para que vocês saibam. Dr. Michael Behe, no seu livro A Caixa Preta de Darwin, logo no comecinho, ele diz o seguinte: pode tudo sobre a vida se encaixar dentro da teoria evolucionista darwiniana? Porque a mídia popular gosta de publicar histórias sensacionalistas, e porque alguns cientistas gostam de especular até onde as suas descobertas podem chegar, tem se tornado difícil para o público fazer a separação entre fato e conjectura. Ou seja, as pessoas hoje olham a coisa e ficam impressionadas, porque tudo é evolução. Desapareceu o dente do siso. O que é isso? Isso não é evolução. Isso é adaptação. Evolução significa o aparecimento de uma função ou um órgão que não existia. Quer ver um outro conceito? Aonde tem água, tem água. As pessoas dizem, não, onde tem água tem vida. Não, aonde tem vida geralmente se acha água. Bom, eu espero que não tenha vida aqui dentro dessa água, especificamente. Se tiver, eu vou passar mal daqui a pouco. Onde tem água, tem água. A água é composta apenas de átomos de hidrogênio e oxigênio. Vida tem carbono, tem nitrogênio, tem uma lista de outros elementos químicos que fazem parte da vida. Onde tem água, tem água. Então, nós não podemos mudar certas coisas, mas as pessoas perderam uma noção do que é fato e do que é uma conjectura. Por exemplo, existe uma declaração de dissidência relacionada com o darwinismo. Já existem mais de 700 cientistas do mundo todo que assinaram essa declaração. E não são pessoas desconhecidas de forma nenhuma. Tem membros de Academia Nacional de Ciência. Aqui no Brasil, por exemplo, tem um deles que assina na contracapa do meu livro, professor Dr. Marcos Eberlin, da Universidade de Campinas, da Unicamp. É uma pessoa bem conhecida na área da química, mais de 250 publicações científicas. Alguém muito interessante com respeito a isso. Aí você tem um site falando sobre isso. Tem um outro site a respeito de médicos. Os médicos agora estão indo contra o darwinismo também. Então, se você quiser, tem um outro site, são mais de 17 países representados, esse é um site novo, e já tem mais de 300 médicos e cirurgiões que têm assinado essa questão. Agora, para surpresa de muitos, e o terror de outros, vai sair um filme agora, dia 18 de abril. Ele estará sendo lançado. Esse filme, o título no inglês é The Expelled, ou seja, o expulso. Eu não sei como é que eles vão dar um nome no português ainda. Mas esse filme trata de professores universitários que tiveram a ousadia de oporem-se ao evolucionismo e literalmente perderam a credibilidade, perderam a cadeira, no sentido de perder a posição que eles tinham dentro da universidade e tudo mais. Esse é um filme muito interessante. Eu creio que ninguém imaginaria que algo assim fosse sair, ou que seria colocado dessa forma. Por que estou colocando tudo isso? É porque o darwinismo, a ideia da teoria de uma evolução naturalista, tem sofrido um ataque muito grande por mais de 100 anos. É que por muito tempo houve uma supressão muito grande dessas ideias não serem ventiladas, não serem questionadas. As coisas estão mudando. Você não tem como segurar uma represa por muito tempo. Qualquer hora a represa vai romper. E é o que nós estamos vendo.
Essas questões a respeito da origem, portanto, elas não são novas. Se você voltar um pouquinho, alguns anos atrás, perguntas muito importantes como essa: de onde surge toda a ordem e beleza que nós vemos neste mundo? Isaac Newton perguntava isso. E Newton era de posicionamento criacionista. Lembrem-se que a discussão naturalista, evolucionista e criacionista já vinha da Grécia Antiga. Newton tinha essa posição não por falta de opção. Não era por falta de opção. Na época dele já tinham evolucionistas. Na época dele já tinham naturalistas. Então o posicionamento de Newton era um posicionamento por escolha, não por falta de opção. Um outro muito interessante, Albert Einstein. Einstein não era cristão. E Einstein não acreditava no Deus da Bíblia. Ele era judeu. Muito embora sendo judeu, ele não acreditava em Deus como nós acreditamos em Deus. Mas ele sempre perguntava: quero saber como Deus criou o mundo. E essa questão de Deus para ele costumava brincar, inclusive, brincar não, ele era sério no trabalho com Schrödinger, Heisenberg e vários outros, dizendo que Deus não joga dados. Então ele tinha um problema sério com a física quântica, até certo ponto. Mas é muito interessante, porque quando nós olhamos essa questão dessa proposta de uma criação, se você olhar na literatura, você vai encontrar muita gente interessante. Tem um livro, não foi traduzido no português, o título desse livro é Cosmos, Bios e Theos. Ele foi escrito por Henry Margenau, foi publicado no ano de 1992. É interessante que ele reúne a ideia de 60 cientistas, 24 dos quais receberam um prêmio Nobel. E o fascinante a respeito disso é que, literalmente, ele trabalha essa questão. Criação ou evolução? E existe uma certa unanimidade no livro todo, porque esses homens, mulheres também, algumas delas, que fizeram parte desse projeto, eles acreditam que o universo só foi trazido à existência por meio de um ato criador. Você não vai encontrar ali cristãos declarados. Isso é um posicionamento científico. Eles estão declarando uma questão que eles acham importante. Por exemplo, na página 61 desse livro, diz o seguinte: só uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo. A criação por um Deus onisciente e onipotente. Você fala, isso daí é religião. Não, não é. Como você chega a uma conclusão como essa? Deixe-me lhe dar uma ideia. A natureza, como nós a conhecemos, ela é formada por átomos e energia. Apenas isso. Isso é natureza. É o que nós estudamos. Átomo e energia. Isso é o que a ciência estuda. A ciência não tem como estudar a alma. Pegar a sua alma, colocar num tubo de ensaio, a gente vai levar lá no laboratório, chacoalhar a sua alma até você ficar zonzo. Daí depois pega você e fala assim, agora nós sabemos quem é você. A uma velocidade centrífuga, mais ou menos assim, a tua alma praticamente se desfaz. Não tem como testar a alma. A gente pode testar aquilo que é feito de átomos e energia. Então a natureza como um todo, ela é constituída, do que é testável, de átomos e energia. Só que átomos e energia não criam as leis da natureza. Átomos e energia obedecem às leis da natureza. A pergunta que nós fazemos é, qual a origem das leis da natureza? Se você responder a natureza, isso não faz sentido. Porque a natureza é feita de átomos e energia. Então nós sabemos que a origem das próprias leis da natureza estão além da própria natureza. Então esse é o raciocínio do porquê, por tanto tempo na história, houve esse questionamento de criacionismo e evolucionismo. Entendo que o criacionismo não é um posicionamento religioso. É uma pergunta científica, filosófica, extremamente interessante. E é uma posição científica, sustentada por cientistas, tanto do passado quanto do presente. Eu mencionei para vocês, a discussão lá na Grécia Antiga também, a respeito do criacionismo, já era algo fervoroso desde aquela época, sabe? Criava um tumulto imenso. Por exemplo, Platão dizia que as leis da natureza demonstram uma criação racional. Essa é uma proposta dele. Aristóteles dizia que o universo foi criado por meio de um plano racional, ou seja, baseado num plano racional. Muitas pessoas que me questionam a respeito do criacionismo falam assim, mas se você olhar a história, você não encontra criacionistas. Depende. Por exemplo, Johannes Kepler, que foi considerado o pai da astronomia, ele era criacionista. Ele dizia que o mundo foi criado. Ele dizia até que foi Deus quem criou o mundo. Um outro, Isaac Newton. Isaac Newton também tinha um posicionamento criacionista. Ele dizia que o mundo foi criado. Um dos grandes matemáticos que o mundo já conheceu, fantástico esse daí, Leonhard Euler. Poucas pessoas o conhecem, mas ele é praticamente conhecido como o pai das funções. Ele dizia o seguinte, sendo que a estrutura do universo é a mais perfeita e o trabalho de um sábio criador, nada acontece no universo sem que uma regra de um máximo
e de um mínimo apareça. Bom, para quem desenvolveu as funções transcendentais beta e gama, eu acho que ele sabe do que ele está falando. Esse negócio de um máximo, um mínimo, todas essas coisas. Fascinante a respeito do trabalho dele. Por exemplo, o trabalho de Euler, 1/3 de tudo aquilo que foi publicado durante a sua vida, foi ele quem publicou isso, publicação científica. Extremamente fascinante o homem. Um outro muito interessante, James Prescott Joule, o Joule das nossas unidades de energia. Muito interessante. Joule disse o seguinte num de seus livros: o próximo passo após o conhecimento e a obediência à vontade de Deus deve ser conhecer algo sobre os seus atributos de sabedoria, poder e bondade manifesto nas obras das suas mãos. Acho que seria muito interessante você achar isso daí numa discussão de energia cinética dos gases. Mas é onde se encontra essa citação. Um outro muito interessante também, James Clerk Maxwell, o pai das funções da eletricidade e magnetismo, fundador praticamente do eletromagnetismo clássico como nós o conhecemos hoje. Ele também escreveu sobre a infalibilidade da Bíblia, sobre a inerrância da Bíblia, mas ele defendia o posicionamento de que todas as coisas tinham sido criadas. Um outro que é muito interessante, mais recente, Wernher von Braun. Wernher von Braun, vocês conhecem um pouco da história dele, pai dos foguetes. Diz o seguinte: ao contemplar os vastos mistérios do universo, temos apenas a confirmação da nossa fé na certeza do Criador. Acho difícil compreender um cientista que não reconhece a presença de uma racionalidade superior por trás da existência do universo, tanto quanto seria difícil compreender um teólogo que negasse os avanços da ciência. Então, quando nós examinamos um pouquinho a quantidade de pessoas relacionadas com o criacionismo, estou dizendo o seguinte: pessoas que tinham um posicionamento criacionista declarado. Eles se declararam criacionistas. Há pouco tempo atrás, eu estive numa universidade e achei muito interessante, porque uma pessoa disse o seguinte: vocês criacionistas são pseudocientistas. Achei interessante. Falei, por quê? Porque vocês não sabem como aplicar um método científico. Falei, olha, talvez a gente não saiba como aplicar, mas que foi um criacionista que desenvolveu um método científico, ninguém tem dúvida. Ou seja, Francis Bacon, ele se declarava um criacionista. Ele acreditava que o mundo tinha sido criado. Aí tem um pouco da lista dos primeiros criacionistas, só para vocês terem uma ideia. A lista é bem grande, ultrapassa mais de 150 deles, eu apenas coloquei alguns. Só para você lembrar, por exemplo, Carolus Linné, que desenvolveu a ideia da taxonomia, James Parkinson, creio que todos vocês já ouviram falar esse nome. John Dalton, que é o pai da teoria atômica moderna. Faraday, Joseph Henry, Richard Owen, talvez o nome não seja muito conhecido por você, mas foi quem criou a palavra dinossauro. Joule, como eu mencionei, George Stokes na área de mecânica dos fluidos, Gregor Mendel na área de genética, Louis Pasteur, e tem uma lista deles aí. Inclusive um que eu gosto de mencionar o nome dele, William Thomson, que muita gente não conhece por William Thomson, mas conhece como Lord Kelvin. Quem fez aquela escala de temperatura, escala Kelvin. Então nós temos uma lista bem grande, aí dá para você ter uma ideia de todo esse pessoal. Então, ao estudarmos a história da ciência, você vai encontrar dois grupos se posicionando. Um grupo que tem um posicionamento naturalista e um grupo que tem um posicionamento criacionista. A questão é que nós temos, portanto, duas cosmovisões, duas propostas. Uma naturalista dizendo que tudo é resultado de geração espontânea e a outra dizendo que é resultado de uma criação sobrenatural. A questão é que as duas se baseiam em evidências. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, não, o criacionismo se baseia na Bíblia. Onde na Bíblia fala de reserva genética? Que lugar da Bíblia trata disso? Então nós vamos ver que a discussão não é uma discussão religiosa. Tem implicações religiosas. Deixe-me apenas dar uma ideia rápida para vocês. Quando nós pegamos, por exemplo, o naturalismo e o criacionismo, tá? Ou seja, o naturalismo mais voltado na área de um evolucionismo. O postulado dele é que houve uma geração espontânea. Isso até o presente momento não foi provado. Então você chega e fala assim, não, mas tem a experiência de Stanley Miller. Ótimo, amanhã à tarde a gente vai tratar dela. Amanhã à tarde nós vamos falar da biologia, da paleontologia, vamos tratar da origem da vida amanhã. Mas o postulado é que houve uma geração espontânea e dali teria havido uma evolução. Daí a ideia do evolucionismo. Agora, como explicar essa evolução? A ideia predominante que nós temos é a de Darwin. Daí vem o darwinismo. O postulado é da macroevolução. Macroevolução é aquela ideia de que pequenas variações produzem uma grande variação. Ou seja, por alguma razão misteriosa, peixe começou a respirar fora d'água.
Eu gosto de quando eu vou nos museus, porque aparece aquele peixinho lá com o rio seco, e daí do outro lado aparece um anfíbio. Eu falo, rapaz, vocês já viram um rio se secando? Quantos peixes conseguiram se tornarem anfíbios? E o pessoal diz que o rio secou em milhões de anos. Daí eu paro para pensar, falo, não, peraí, você deve estar brincando comigo, né? Esse rio demorou milhões de anos para secar. E como é que foi o processo mesmo? Qual foi o primeiro peixinho que ousou botar o narizinho para fora d'água? Porque tinha que ter nariz, né? Com guelras não ia funcionar. Mas é muito interessante. Então, o postulado é de macroevolução. Nós vamos discutir isso amanhã. Mas o darwinismo não explica tudo. Daí apareceu o neodarwinismo para explicar aquilo que o darwinismo não explicava. Ou seja, tem a ideia da seleção natural, e esse processo dessas pequenas variações era principalmente levado ou motivado pelas mutações. Mas daí o pessoal percebeu que também não era o fim da história, tinha mais coisa por trás, e daí chegamos naquilo que é conhecido como teoria sintética, onde você pega praticamente todo esse pacote de coisas para tentar provar o postulado de que macroevolução ocorreu. Então, nesse aspecto da discussão da vida, o problema principal é provar macroevolução. Muitas pessoas chegam e falam assim, não, mas existe adaptação. Os criacionistas aceitam a adaptação é real. A pergunta é, o meio ambiente produziu uma carga genética que não tinha antes, ou o meio ambiente ativou uma carga genética que já estava presente? Daí a discussão é interessante, porque isso aí é testável em laboratório. Então nós precisamos entender aonde estão esses questionamentos. Dentro do criacionismo, por outro lado, o pessoal fala, mas qual o posicionamento criacionista então? Qual a base do criacionismo? A base do criacionismo são os sinais, ou seja, evidências relacionadas com sinais de inteligência, a ideia de complexidade e informação. Nós vamos trabalhar um pouquinho disso também. Agora, como explicar esse design inteligente que nós encontramos na natureza? A resposta é o criacionismo. Agora, criacionismo significa o quê? Um ato criador. Essa é a ideia por trás. Como explicar esse ato criador? Você vai ter que explicar através da criação especial, através de um criador. Em todos eles, nós vemos níveis diferentes de percepção, de estudo e de avaliação. Agora, o que normalmente acontece, se vocês olharem, aquela parte lá de cima, é onde as pessoas se concentram. Quem é o criador? Isso aí você vai ter que perguntar para o pastor. Não vai no laboratório, porque a gente não vai responder isso. Não pega tubo de ensaio, porque não é ali que você vai encontrar a resposta. Agora, as pessoas criticam um pouquinho, eu vou usar a ilustração. Aqui eu tenho um relógio feito no Japão, made in Japan. Isso aqui não é feito na China. É por isso que eu estou com ele já faz 10 anos. Funciona. Não estou dizendo que o chinês não funciona. É uma questão de tempo. Relógio. Vocês já pensaram em outra coisa, né? Está vendo só? Não pode ser maldoso. Eu falei de tempo. O relógio está relacionado com o tempo. Mas, de qualquer forma, eu poderia chegar a uma conclusão de que esse relógio veio à existência por meio de processos espontâneos. Por exemplo, numa praia, poderia ter caído um raio, dado um raio, e a areia da praia poderia ter virado o vidro, que está aqui na ponta do meu relógio. E por algum ponto misterioso também, talvez ali por perto dessa praia, tivesse algumas seringueiras, e com látex correndo por ali, um vulcão, alguma coisa teria acontecido e produzido a borracha. Daí devia ter muita sílica ali espalhada pelo chão também, e obviamente mais alguns raios aqui e ali teriam produzido o mecanismo interno do relógio. E o vidro é fácil de explicar, porque o vidro está na praia, vai maré, vem maré, e foi lixando, beleza. É difícil ele explicar as outras coisas. Eu pessoalmente acho que esse negócio foi criado. Tem alguns que creem que ele poderia ter surgido espontaneamente. Agora, eu não sei quem fez esse relógio, não tenho a menor ideia, mas que ele tem sinais de que ele foi criado, ele tem. E são sinais detectáveis. Agora, pelo fato de eu não saber quem fez o relógio, torna não científico toda uma pesquisa relacionada com o relógio? Claro que não. Muitas pessoas dizem, mas se você não sabe quem é o criador, tudo foi por água abaixo. O que foi por água abaixo? Então é muito importante nós entendermos a discussão onde ela está. Então deixe-me tratar desse ponto ali embaixo, que é o design inteligente um pouquinho. Quando nós tratamos dessa base do criacionismo, que é o design inteligente, deixe-me dar um exemplo bem simples. Aqui do seu lado direito, você tem a chamada Rocha do Elefante, ela fica lá nos Estados Unidos. É uma formação rochosa.
Aqui do seu lado esquerdo você tem o Monte Rushmore, fica lá nos Estados Unidos também, é uma formação rochosa. Do lado direito você tem uma formação rochosa formada por processos naturais. Vento, chuva e coisas desse jeito, erosão. Do lado esquerdo, ou seja, do seu lado direito, você também tem uma formação rochosa formada por processos naturais. Obviamente, por milhões e bilhões de anos, o vento soprou, a chuva caiu, todo esse negócio, a erosão foi dando a forma do rosto de 4 presidentes americanos nessas rochas, que por uma incrível coincidência ficam nos Estados Unidos. Você fala assim, não. Isso aqui não é resultado de processo natural. Como você sabe? Existe uma maneira da gente identificar. Claro que existe. Nós sabemos que a questão está relacionada com a ideia de complexidade e especificação. Processos naturais produzem coisas complexas. Mas quando você tem complexidade e especificação, o processo natural não faz isso. Existe um limite até onde o processo natural vai. Por exemplo, o floco de neve é resultado de um processo natural. Temperatura do ar, umidade do ar, velocidade do vento, esse tipo de coisa, aí produz floco de neve. Mas e o DNA? DNA é uma molécula que contém informação. Dentro dela você tem toda uma informação guardada. Lembrem-se, e nós vamos discutir isso amanhã, o DNA guarda informação. Então, para nós sabermos a origem da vida, não adianta descobrir a origem do DNA, você tem que saber a origem da informação. Por exemplo, lá no estado de São Paulo, é muito comum o pessoal chegar e falar assim, comprei um sistema operacional Windows Vista, está aqui o CD. Você olha para o CD e fala, 25 de março. Quanto que você pagou? R$25. Ah, foi na 25 de março. Onde é que você compra um sistema operacional Vista por R$25? Só lá na 25 de março, na Santa Efigênia, outro lugar lá na cidade de São Paulo. Agora, interessa de onde veio o CD? O que você quer é o que está dentro. Qual a origem da informação guardada no CD? Microsoft. Independente de onde o negócio foi feito. Pode ter sido feito na China, no Japão, aqui lá em São Paulo, aqui em Porto Alegre. Independente. O negócio é, qual a origem da informação guardada ali naquele DVD? Microsoft. Qual a origem da informação guardada no código genético? Precisamos descobrir. Porque se descobrirmos de onde veio a informação, a gente vai saber de onde veio o resto. Porque o importante é a informação. O problema é que nós sabemos que esse design na natureza, ele é real. É evidente. A pergunta que é feita hoje é se o design na natureza, ele é intencional ou não. Então as pessoas não estão mais discutindo a questão da existência do design. Ele é real. Por exemplo, Francis Crick, foi um dos descobridores da helicoidal do DNA, do seu livro What Mad Pursuit, ele disse o seguinte, os biólogos devem constantemente ter em mente que o que eles veem não tem design intencional, mas evoluiu. Note que a questão é um design intencional. Richard Dawkins, muito conhecido, creio que muitos de vocês já têm ouvido falar bastante dele, principalmente pelo seu novo livro, Deus, um Delírio. Já escreveram um livro chamado O Delírio de Dawkins, que eu achei mais interessante do que o próprio livro do Dawkins. Então, se você tiver a oportunidade de ler, leia porque vale a pena. Mas algo muito interessante, Dawkins dizia o seguinte, que a biologia é o estudo de coisas complexas, olha só, que dão a impressão de ter um design intencional. Então, a discussão hoje não é se tem um design ou não. A discussão é se o design é intencional ou não. Se ele for intencional, obviamente você estará tratando de uma criação. Se ele não for intencional, a história é outra. Amanhã, quando nós entrarmos na questão da área da vida, nós vamos ver um pouquinho a respeito disso. Pois bem, algo que para mim é importante, eu gostaria de traçar isso para vocês, é que essa tese do design inteligente não é uma tese nova. Isso daí não é uma resposta ao darwinismo. Entendam isso. Essa tese é uma tese que foi desenvolvida e foi publicada no ano de 1802 por William Paley. É a tese chamada do relojoeiro. Agora você entende por que Richard Dawkins escreveu um livro chamado O Relojoeiro Cego. O único problema é que ele escreveu quase 200 anos depois. A tese do relojoeiro diz o seguinte, que se você sair por aí e encontrar um relógio, talvez você não saiba nada do relógio. Se ele foi roubado ou não, se foi comprado, por quanto foi comprado, nem aonde foi feito, talvez você saiba. Mas a existência de um relógio mostra e demonstra a existência de um relojoeiro. Tem que ter alguém por aí que sabe fazer relógio.
O raciocínio de Paley foi o seguinte: o universo é muito mais complexo, é muito mais intrincado do que um relógio. Portanto, se o universo tem um design, é porque o universo teve um designer, alguém que o projetou. Então, a nossa discussão pode ser colocada da seguinte forma: aceitar que existe um Criador é algo científico. Nós trabalhamos com uma causa primária, evidências, tudo isso. Agora, aceitar quem é o Criador, aí é o aspecto religioso. E muitas pessoas estão focando no debate justamente nesse ponto, no quem é o Criador. Tem uma frase muito interessante do Dr. Michael Denton, ele é biólogo molecular, ele escreveu um livro muito interessante chamado Evolução, uma Teoria em Crise. Foi publicado no ano de 1986, até o presente momento, não foi traduzido no português e, pelo que tudo indica, não será, se dependermos do posicionamento da mídia atual. Ele disse o seguinte na página 341. Pelo contrário, a inferência do planejamento, a ideia de um design, é uma indução puramente a posteriori. Essa palavra a posteriori significa depois que você examina as evidências. Ela está baseada numa aplicação inexoravelmente consistente da lógica e da analogia. Vejam a última frase, a importância. A conclusão pode ter implicações religiosas, mas não depende de pressuposições religiosas. Tem implicações religiosas o criacionismo? Tem. Mas ele não depende de pressuposições religiosas. Então, só para eu dar uma pequena ideia para vocês do que é o criacionismo, e daí a gente tira de letra a parte pesada, que é essa parte de toda essa teoria, daí a gente parte para aquilo que é legal mesmo, para ver como que a coisa funciona, porque eu sei que vocês vieram aqui não para ficar nessas discussões meio filosóficas, mas é importante a gente saber onde as coisas estão. Ou seja, vamos pensar um pouquinho a respeito do criacionismo. O que é o criacionismo, afinal de contas? O criacionismo é uma proposta científica, como eu mencionei, e as suas propostas são passíveis do quê? De observações científicas, de testes científicos, da lógica científica e das leis científicas. Por exemplo, uma das primeiras propostas do criacionismo diz o seguinte: todas as coisas criadas constituem o produto de um ato único e soberano por parte de um Criador, onisciente, onipotente e pessoal, o qual não depende da sua criação para a sua existência, nem é parte dela. Você fala, nossa, isso daí parece um tratado de teologia? Não. Quem criou o relógio, ele criou não porque ele precisava do relógio. Sem o relógio ele não iria existir. Isso aqui é um conceito. Um conceito de tempo. As pessoas olham e falam assim, não, mas isso aqui marca tempo. O seu relógio marca quantas horas? Quantas horas tem o seu dia? Você fala, meu dia tem 24 horas. Você foi enganado. Você fala, não, o dia tem 24 horas. Não, tem 23 horas, 56 minutos, 4,09 segundos. Esse é o valor do dia. Você fala, não, mas 24 horas. Isso aqui é um conceito. E lá em Vênus? A gente vai ver daqui a pouco. Terrível o dia de Vênus. O dia de Vênus é maior do que o ano de Vênus. Enquanto Vênus deu uma volta em volta do Sol, ele não deu uma volta em volta do seu próprio eixo. Imagina você trabalhando em Vênus, vai querer ganhar por dia e não por ano. Melhor ganhar por ano e não por dia. Melhor daí você tira férias por dia. Fala, eu quero só um dia de férias por ano. Ou seja, não deu um dia ainda, você tem um ano de férias. É a ideia. São conceitos. Como que nós chegamos a essa conclusão de um Criador como esse? Considerando estudos na área de inteligência artificial, ciência do aprendizado, filosofia, teoria do design inteligente e várias outras. O que nós percebemos é que quanto maior a complexidade, maior tem que ser uma inteligência por trás. Você não fica revoltado lá na sua prova de matemática, pegar os universitários, os pré-universitários, né? Tem aquele cara que não faz nada lá na prova, nas aulas. Fica só olhando, o professor escrevendo, anotando, está saindo assim literalmente fumaça da ponta da sua caneta ali, ó. Chega no dia da prova, o cara vai lá, pega o papelzinho dele, faz a provinha dele, ele assim, tá. Ele é um dos primeiros a entregar a prova. Fala assim, entregou tudo em branco. Sabia também, o cara não faz nada o tempo todo aqui na escola, né? Daí vem o professor distribuindo as provas. Vamos começar a distribuição de provas. Terrível são aqueles professores que começam da nota mais baixa para a nota mais alta. Ele não fala nada. Tá? Daí ele pega, distribui a primeira prova, é a sua. Daí vem um pouquinho mais, vai passando. A última é do cara. Daí você fala assim, caramba, olha só. Se eu tirei 5, o cara não tirou nada.
Daí o professor fala assim, eu comecei de baixo para cima, só para vocês saberem. Então, quem tirou a nota menor, eu dei primeiro, quem tirou a nota maior, eu dei por último. Você fala, não é possível, aquele cara não sabe nada. Não, ele sabe. É que o coeficiente dele de inteligência, o QI dele, talvez seja só um pouquinho maior do que o seu. Nós temos 2 neurônios que funcionam, o tico e o teco, e a maior parte do tempo os 2 estão bobos. Então você sabe como é que funciona a coisa. Se um neurônio estiver funcionando melhor, matou a charada. Complexidade e inteligência. Isso é algo que nós estudamos. Nós estamos entendendo como esse negócio está relacionado. Uma área muito interessante ainda relacionada com esse tema é que se houver uma grande inteligência para resolver algo complexo, o tempo será pequeno. Quanto maior a inteligência, se deparando com uma complexidade, menor o tempo para resolver isso daí. Agora, algo que é muito interessante nesse aspecto é a chamada lei da informação. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido o Dr. Werner Gitt, uma pessoa muito interessante, tudo que ele tem escrito. O Dr. Gitt colocou da seguinte forma: o elemento básico informação é uma entidade mental, não é material. Não é uma propriedade da matéria. Tanto é que processos puramente naturais, que nós chamamos de processos materiais, são fontes fundamentalmente incapazes de gerar informação. Rapidinho. Você sai um dia, fala assim, isso aí é trabalho para o pessoal que não casou ainda, tá? Fala assim, com quem será que eu vou me casar? Isso é uma preocupação, né? Sabe o que você faz? Vai no supermercado, compra aquele macarrão de letrinhas e leva para sua casa. Faz uma sopa de macarrão de letrinhas, tá? E daí, depois que você fizer a sopa, pode colocar até a mão em cima da panela, cuidado para não queimar. E coloca uma conchada no seu prato. Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer ali claramente o nome da pessoa com quem você deveria se casar. Está lá, ó. José, Maria, seja lá o que for. Você fala, isso não acontece. Do mesmo jeito que se você fosse a uma praia, depois de uma noite assim, teve uma ressaca muito grande, você vê uma das primeiras pessoas a andar lá naquela praia, está circulando por ali, de repente, vê aquele monte de gravetos e algas todas misturadas, e você se depara com algo fascinante. Num pedacinho da praia, esses gravetos e essas algas estão organizados, formando letras, palavras e sentenças. Tanto é que você chega ali no chão, dá uma olhadinha e fala, olha que fantástico, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Você olha para frente, só praia. Olha para o outro lado, praia. Olha para lá, atrás, todo mundo dormindo. Olha para frente, o Oceano Atlântico. Você vê o movimento das ondas. Conclusão, como o Oceano Atlântico é romântico. Olha o que ele escreveu essa noite. É só ficar de ressaca, sai até poesia. Não, a gente sabe que aquilo lá não foi feito pelo Oceano Atlântico. Isso aí é um processo mental. Então nós sabemos da limitação dos processos naturais em produzirem codificação. Amanhã eu vou tratar disso. Sabia que o DNA de uma ameba tem material suficiente para encher 1000 vezes o conteúdo de uma enciclopédia britânica? Ou seja, o DNA de uma simples ameba daria para você encher 1000 enciclopédias britânicas. Se você quiser ter uma noção do que é isso, pegue uma enciclopédia britânica, aquelas que ainda eram impressas, 32 volumes, tire uma cópia de cada uma das páginas, recorte cada uma das letrinhas, coloque toda essa montoeirada de letra recortada dentro de um saco daqueles de lixo desse tamanhão, suba num prédio da cidade, aí lá no último andar, no dia que tiver calmo a cidade, não tiver ninguém andando lá embaixo, não tiver vento, não tiver nada, joga esse negócio lá de cima. Sabe o que vai acontecer lá embaixo? As letrinhas vão cair lá de cima, vão começar organizando-se, formando exatamente todas as páginas de todos os volumes da enciclopédia britânica. Você sabe que isso é apenas 1/1000 da probabilidade do DNA de uma ameba ter surgido por conta própria? Agora nós estamos tratando de questões que são palpáveis, matemática. Como que informação acontece? Uma outra área é a questão do universo. O universo foi criado ex nihilo, significa o quê? Do nada. Ele foi criado completo e funcional, com maturidade e estabilidade. Ele foi criado já com uma idade aparente. Ele foi criado recentemente, há milhares de anos e não há milhões de anos. Você fala, isso não faz sentido. Calma, vamos por etapa. Vamos trabalhar por etapa.
Algo que eu acho muito interessante, quando nós olhamos assim em termos do universo, a proposta que nós temos é o estudarmos o hoje, que nós temos aqui. Então, quando nós olhamos para galáxias distantes, estrelas distantes, nós temos uma noção de como elas foram no passado, porque demora um certo tempo para a luz chegar até a gente. Nós vamos discutir isso na próxima palestra. O que é fascinante é que a cosmologia evolucionista diz que tudo começou lá no início, de um grande Big Bang, praticamente. Eu acho fascinante essa ideia. E a cosmologia criacionista diz que não. O universo começou organizado, extremamente organizado, e ele está se desorganizando com o passar do tempo. Só por curiosidade, há pouco tempo atrás eu dei uma palestra também numa universidade, uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte: pude perceber que você é religioso. Eu falei, ótimo, todos somos. Quem que não crê em alguma coisa? Ele falou assim, olha, eu peço desculpas, mas eu sou ateu, eu não creio em nada. É interessante, acabei de encontrar com outro crente. Ele falou assim, não, você não entendeu, eu sou ateu. Eu falei, ótimo. Vai num laboratório e prova empiricamente que Deus não existe. Eu falei, isso não pode ser feito. Eu falei, concordo, então você é um crente. Você acredita que ele não existe. Só que aqui tem outro que acredita que ele existe. Então nós estamos discutindo aqui crenças, a sua e a minha. Mas qual era a sua pergunta? Ele falou assim, não, minha pergunta é simples, já que você crê em Deus, me responda, onde é que estava Deus antes dele criar o mundo? Olha que pergunta legal. Eu gosto desse tipo de pergunta. Eu falei para ele, olha, eu te respondo se você responder a minha. Onde estava a bolinha do Big Bang antes do Big Bang explodir? Ele olhou para mim e falou assim, eu nunca pensei nisso. Eu falei, ótimo, é um bom começo para isso. Se você responder a minha pergunta, eu te respondo a sua. Ele chegou e falou assim, não, mas não dá para responder, porque tempo, espaço, matéria e energia estavam todos ali dentro. É, interessante. Qual a diferença da sua pergunta e da minha pergunta? A minha diz que tem um ser por trás, a sua diz que não. Então é muito interessante. Tem perguntas que são muito boas. Nós temos que pensar como trabalhar essas questões. Mas quando nós observamos o universo, segundo a segunda lei da termodinâmica, a tendência de todas as coisas é ir do organizado para o desorganizado. Do complexo para o simples. É assim que a energia flui naturalmente. Agora, como explicar um Big Bang produzindo toda essa complexidade que a gente tem hoje, daí a história seria um pouquinho diferente, né? Por exemplo, já imaginou? A equipe do pastor Eros resolve fazer uma reforma na igreja, aqui no local. Então o que eles fazem? Compram mais ou menos uns 150 quilos de banana de dinamite, faz um furo lá embaixo e explode o negócio. O que acontece? Os tijolos e tudo mais vai cair de uma forma melhor organizada para produzir um local mais agradável. Fascinante. Você tem um carro velho? É só bota um estupim lá no tanque de gasolina e vai que você sai com uma Ferrari depois da explosão. Seu marido, não faz isso. Seu marido não, aí você segura as pontas um pouquinho, tá? Segundo a ciência, a tendência das coisas é ir do organizado para o desorganizado. Tanto é que a proposta é a seguinte, se a energia do universo for constante, a sua entropia tende para o máximo. Então tem alguma coisa interessante nesse questionamento. Agora, de onde vêm todas essas perguntas? Da própria ciência. Terceira área, relacionado com as formas de vida. Todas as formas de vida foram criadas no princípio de uma maneira sobrenatural. Elas foram criadas completas no sentido de serem perfeitas, foram criadas complexas no sentido de um design inteligente, foram criadas com uma diversidade básica, foram criadas com uma capacidade de adaptação limitada e foram criadas simultaneamente. Duas coisinhas, com uma diversidade básica. Peixes sempre foram peixes, anfíbios sempre foram anfíbios, répteis sempre foram répteis, mamíferos sempre foram mamíferos e aves sempre foram aves. Mas eles foram criados com uma capacidade de diversificação limitada. Não haveria necessidade de você criar, você não, mas do Criador ter criado todas as variações de cães que existem hoje no mundo. Se ele tivesse feito com design inteligente, nós teríamos toda a variedade hoje. Nós testamos isso em laboratório. É muito legal quando você pega um poodle e um lobo. Cruza os dois para ver o que acontece. Nasce.
A primeira geração nasce uma mistura de lobo e poodle. Na segunda geração, que é dos filhotes, na terceira geração, quando você pega esses filhotinhos ali agora, começam a aparecer aqueles que nascem mais com jeitinho de poodle e os que nascem mais com jeitinho de lobo. Quando você já pula para a próxima geração, você já vai ter, inclusive, instintos definidos neles. É muito interessante. Você sabe de uma ancestralidade. A gente testa isso no laboratório. É muito legal a gente poder fazer isso. Mostra que não haveria necessidade de criar todas as variações. Agora, transformar um gato em lebre, eu conheço muita gente que comprou gato por lebre, mas isso aí não foi possível até o presente momento a gente, pelo menos, tentar fazer em laboratório. Como que um gato teria produzido uma lebre? Por quê? A biologia evolucionista diz que tudo veio de uma geração espontânea, de uma única forma de vida, produzindo toda essa variedade que nós vemos hoje. Os criacionistas dizem que não. No princípio, peixes, anfíbios, mamíferos, aves, répteis, formas de invertebrados, formas dos vertebrados que eu mencionei, todos eles foram criados. Tipos básicos, com a capacidade de adaptação limitada. E amanhã a gente vai estudar um pouquinho a respeito disso. Agora, tem uma lei por trás disso. É a lei da biogênese. Vida gera vida. Essa é uma lei. Isso daí não é uma proposta teórica. A gente testa isso em laboratório. Vida gera vida. Se você tentar observar isso aí, você vai ver que o posicionamento criacionista está bem dentro dessa lei. Vida gera vida. Como que a primeira vida teria surgido? Como será que no oceano primitivo vida teria surgido? Fala assim, não, mas não surgiu de uma vez. O que surgiram primeiro foram os aminoácidos. Fascinante. Quantos e quais? Porque você precisa dos 20 proteinogênicos para criar alguma coisa. E para eles funcionarem, eles têm que ser colocados na ordem certa. E como é que eles foram colocados na ordem certa? Ah, mas agora você tem aminoácido, de aminoácido para proteína é tranquilo. Em laboratório, se você largar a proteína por conta própria, ela se desfaz em aminoácido. Se você largar aminoácido por conta própria, você só tem aminoácido. Eles não viram proteínas. Então nós precisamos questionar. Vida gera vida. Isso é um processo que nós conhecemos. Dentro dessa ideia, essa variação que nós temos hoje, dentro do observado, é o seguinte, você tem variação dentro dos répteis? Tem. Tem variação dentro dos peixes? Tem. Tem variação dentro dos mamíferos? Tem. Mas as variações se limitam dentro desses grupos. E até mais especificamente dentro de elementos desse grupo. Por exemplo, gato é mamífero, cachorro também é mamífero, mas os dois não se cruzam. Gatos produzem gatos, cachorros produzem cachorros. Nós vemos que eles produzem variações, mas não cruzamentos. É muito interessante porque Mendel discute isso na sua lei da hereditariedade. Ele dizia que as unidades hereditárias chamadas genes se recombinavam de uma geração para outra, mas de formas diferentes. Ou seja, diferentes combinações eram formadas, não novos genes. E essas combinações eram controladas por limites, produzindo variações dentro de uma mesma espécie. Aquilo que ele chamava de espécie é um pouquinho diferente daquilo que nós chamamos de espécie hoje. Tá? Então, proposta 3. Proposta 4 é que o planeta Terra já experimentou no passado, na sua existência, uma ou mais catástrofes globais. E foi coisa meio recente. Nós vamos trabalhar um pouquinho nisso, porque daí nós teremos como explicar a coluna geológica, a formação dos fósseis e a movimentação até das placas continentais. Já viu como a América do Sul e a África se encaixam direitinho? Parece até que rasgaram no meio e separaram os dois. Como é que isso teria acontecido? Quais são as possibilidades? Então, tudo isso aí faz parte de uma discussão. Agora, essas questões estão relacionadas com algo mais ou menos assim. Você tem formas de vida criadas, você tem catastrofismo, algumas formas são eliminadas, outras permanecem. Esse é o mecanismo. Isso significa evolução? Não, a evolução implica no aparecimento, numa forma de vida, ou de um órgão, ou de uma função que o antepassado não tinha. Nós vamos discutir um pouquinho disso amanhã. Agora, tem um trabalho muito interessante relacionado com essa área de geologia, paleontologia, está relacionado também com a área de sedimentologia, que é a área de sedimentação, formação daquelas estratas, camadas da coluna geológica e tudo mais, está relacionado com o processo de liquefação. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. O Dr. Walt Brown diz o seguinte, que a formação da estratigrafia e o processo de fossilização em rochas sedimentares estão relacionados a um mesmo processo hidrodinâmico conhecido como liquefação.
Isso é observado no laboratório. Dá para você mostrar como que se formam as camadas. Sabia que essas camadas, chamadas da coluna geológica, elas se formam horizontalmente e verticalmente, simultaneamente? Isso é teste que a gente faz no laboratório. Isso daí não significam formações em milhões de anos, coisa recente. Só para terminarmos, então, existem evidências substanciais, que é a quinta proposta dos criacionistas, tanto na biosfera, onde nós vivemos, acima da biosfera, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, e abaixo da biosfera. Todas essas daí mostram, ou seja, são evidências comprovando essas 4 proposições da teoria da criação especial. Pois bem, só para tratarmos um pouquinho, essas teorias, esses modelos, apresentam ideias, tanto para a ciência quanto para a história. E eles têm implicações também. Tem implicações seríssimas, dentro da área de governo, sociedade, moralidade, ética, religião. Por exemplo, um outro exemplo que eu cito, tempo atrás eu estava numa universidade também, um professor disse o seguinte: é muito interessante tudo isso daí, mas quando você fala a respeito de um criador, você está falando de um absoluto. E todos nós sabemos que absolutos não existem. Eu perguntei a ele: o senhor tem certeza? Qual a resposta? O sim é um absoluto. Ele não pode dizer, porque ele acabou de dizer que absolutos não existem. Então ele não pode ter certeza de nada. E se eles existirem? Fascinante. Talvez existam. Eu tenho certeza que eles existem. Nós temos implicações. Essas 2 teorias, elas tratam das questões do início de todas as coisas, aparecimento do espaço, matéria e tempo, aparecimento do universo, aparecimento da vida vegetal, aparecimento da vida animal, o método de aparecimento e até mesmo o tempo de existência. Deixe-me terminar dando um pequeno exemplo. Suponhamos que você, ao sair daqui hoje, vai chegar na sua casa à noite e você vai encontrar algo que não estava lá na sua casa quando você saiu. Um bolo de chocolate. Essa é a minha teoria predileta, talvez você já até conheça essa teoria. Então você chega na sua casa, não tem bolo, não tinha bolo de chocolate quando você saiu, agora tem. Lembre-se que você é um observador, cientista. Você não estava lá quando o bolo apareceu. Você saiu de casa, não tinha bolo. Agora você chega em casa, tem bolo. Ótimo. 2 teorias a respeito do aparecimento do bolo de chocolate. Uma pessoa que sabe fazer bolos de chocolate foi lá na despensa, pegou todos os ingredientes necessários para fazer um bolo de chocolate. Então ele misturou os ingredientes na quantidade certa, na proporção certa, na sequência certa, dentro de um certo recipiente. Daí pegou essa massa toda ali, colocou dentro de uma forma untada, colocou lá dentro, pegou esse negócio, levou ao forno, deixou por um certo tempo, deu umas espetadinhas lá, né, para ver. Daí, a hora que estava bom, tirou de lá, colocou em cima da mesa para esfriar. Daí, a hora que você chegasse, teria um bolo de chocolate lá em cima da mesa. Na hora que você chegou, tinha um bolo de chocolate em cima da mesa. Essa é a teoria número 1. Teoria número 2, um caminhão de supermercados estava fazendo entregas. Ao passar próximo da sua casa, o filho do vizinho atravessou correndo na frente do caminhão. Então o motorista do caminhão, para não atropelar o filho do vizinho, acionou os freios, só que ao mesmo tempo ele perdeu o controle do caminhão e o caminhão começou a capotar. Lá atrás, os sacos de farinha se romperam, latas de leite, caixinhas de leite também se abriram, e latinhas de Nescau também se abriram, caixinhas de fermento, latinha de fermento, saquinhos de sal, sacos de açúcar, todo aquele negócio, ficou uma bagunça lá atrás. E havia na beirada do caminhão um pequeno cantil, esse para guardar água. E à medida que o caminhão começou a capotar, o cantil deu uma batida muito violenta numa das paredes do caminhão e rachou em 2 metades. Numa das metades começou a cair um pouco do fermento, um pouco da farinha, um pouco do leite, um pouco do óleo, um pouco do chocolate, um pouco do açúcar, um pouquinho de sal, e fermento eu já falei, já caiu. Daí os ovinhos que batiam também, caiu lá a clara e a gema lá dentro. E à medida que o caminhão continuava capotando, lembra que isso daí durou bilhões de segundos. E o caminhão foi capotando e foi chacoalhando todo aquele negócio. Chegou lá no final, o que aconteceu? O caminhão parou e pegou fogo. Foi um grande incêndio ali perto da sua casa. Chamaram o corpo de bombeiros, o pessoal foi lá rapidão, apagaram todo o incêndio lá dentro. De repente, a hora de começaram a olhar lá no meio dos escombros, adivinha o que eles descobriram? Um bolo de chocolate lá naquele cantil. Eu não sei porque vocês deram risada da segunda teoria. Essa que se ensina nas escolas.
O bolo de chocolate tem 12 elementos. Uma célula, qualquer pessoa que estuda citologia sabe que uma célula tem milhões de elementos. Processos que até hoje nós, seres humanos, não conseguimos duplicar ainda. E o pessoal diz que isso foi por acaso. Por isso que o Dr. Siegfried Schreier disse o seguinte: ninguém pode refletir sobre essas questões sem crer, pois cada um tem de escolher aquilo em que quer acreditar. As evidências existem. Então, o que nós vamos fazer daqui para frente é trabalhar com essas evidências.